Saudações fraternais. O canal 144.000 Universos Paralelos traduziu esta obra da versão original em espanhol. Vale explicar que para efeito de uma melhor pronúncia do leitor digital, foi necessário acentuar algumas palavras que pelas nossas regras gramaticais não possuem aqueles acentos. Apesar de haver uma configuração para correção de pronúncia, esta é falha, e não supre de forma satisfatória. Atentem para o conteúdo, e não para a forma. A tradução deste livro, e a divisão em episódios, é uma produção do canal 144.000 Universos Paralelos. Tradução: 144.000 Universos Paralelos. Capítulo 7. Paulo, o cristão iniciado. Introdução ao capítulo. O apóstolo dos gentios, segundo o padre Sil de São Miguel. Saul e seu professor Gamaliel. Uma opinião do professor Weider. Paulo, cidadão romano e adorador do Deus desconhecido, dos gregos. Paulo e o mosaico religioso véu. Paulo, cabalista. Os poderes do ar e suas lutas contra o candidato à iniciação. A prisão de Pablo e Platão. Dualismo cruel do homem enquanto vive na terra. A linguagem da sabedoria falada entre os perfeitos. A promessa de ressurreição. Paulo e as doutrinas do Oriente. O Deus interior tem que nos ressuscitar. Outros ensinamentos iniciáticos do apóstolo. O encontro na estrada para Damasco. Apostasia e anástase. E o que disse sobre tudo isso, a mestra H.P.B. Fim da introdução. Lendo com a atenção que merecem os sublimes ensinamentos iniciáticos, transcritos no capítulo anterior, sobre a verdade, assim como a mentira da morte física, não podemos deixar de nos perguntar quem é esse homem sublime, esse apóstolo de pessoas que com tão sábia galanteria se expressa a respeito do problema mais profundo que tem atormentado as mentes dos homens não iniciados na sabedoria antiga por séculos. Quem é esse eminente cristão que de forma tão prodigiosa nos faz olhar para trás, para os mistérios aparentemente perdidos que costumavam ser o alimento espiritual daqueles povos gigantes que se chamaram Índia Ariana, Pérsia, Egito, Grécia Primitiva, e de outros, ainda mais antigos, de quem a história vulgar nem mesmo tem memória? Um livro como o presente, que trata, simbolicamente, do problema de matar a morte, segundo as frases da citada primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, deve necessariamente conferir ao grande iniciado de Tarso atenção especial. Saulo, depois Paulo ou Pablo, nasceu de pais judeus, em Tarso da Cilícia, diz a advertência geral sobre as epístolas de São Paulo do padre Sil de São Miguel. Nota de rodapé. Temos certeza de que as doutrinas que apresentamos neste capítulo produzirão profunda emoção nos espíritos verdadeiramente religiosos, aqueles católicos eficazes que sentiram o Cristo interior de que nos fala o apóstolo batendo misticamente no peito. Mas como, infelizmente, também não faltam espíritos tímidos e pudicos,
partidários da letra que mata, homens pseudo-religiosos em suma, que gostariam de encerrar tudo em seus moldes de cretino e que em vão querem ir contra qualquer uma das nossas manifestações religiosas, de uma vez por todas nas páginas deste livro, do pleno direito científico que os auxilia a examinar nobremente todas essas questões à luz de uma filosofia sincera. Não de outra forma como, depois de 1000 moedas te direi, eles o tinham segundo a mesma igreja, Galileu para afirmar a rotação da Terra, apesar do que os pacatos atribuíam a Josué, Copérnico e Kepler para defender o sistema do mundo e a fixidez do Sol contra aqueles que falsamente queriam se opor a ele, Colombo, religiosamente, em suma, para sustentar a existência do continente americano contra todos os teólogos ignorantes da Junta de Salamanca. Acima de tudo, somos teosofistas, não contra religiões vulgares, e nos apegamos apenas ao lema teosófico que diz, Satya Nasti para o Dharma, não existe religião superior à verdade. Será sempre aplicável à tolice do mundo, a tolice que quer submeter tudo ao leito de Procusto dos seus preconceitos, o que Quevedo nos ensina na sua epístola satírica e de censurar os costumes presentes nos castelhanos, versículos 4 a 6. Não deve haver um espírito valente. Você deve sempre sentir o que diz, nunca diga o que sente. O professor A. Wilder, em seu artigo Paulo, o fundador do cristianismo, diz com viva intuição que na pessoa de Aer, que aparece no Talmud ou tradição dos hebreus, o apóstolo Paulo é claramente reconhecido. De fato, ele parece ter sido reconhecido sob vários nomes. Ele foi chamado de Saulo por causa de sua visão do paraíso, Sheol, do nome hebraico do outro mundo, e Paulo, Pablo, como um apelido equivalente ao Menzinho. Seu nome verdadeiro não era o de Aer, mas o de Elitcha ben Abriá, visto que Aer o outro, é um epíteto usado na Bíblia para designar pessoas fora da política judaica, e foi aplicado a ele por ter estendido seu ministério apostólico para os gentios. Tiraremos vantagem de todos esses nomes mais tarde, quando tratarmos dos Rinas. Fim da nota de rodapé. Os nativos de Tarso gozavam do direito de cidadania de Roma, e Paulo, instruído nas cartas hebraicas desde os primeiros anos, aplicou-se então ao estudo do grego, que floresceu em sua terra natal tão belamente quanto na própria Atenas. Para se aperfeiçoar ainda mais nas doutrinas da lei e nas tradições dos anciãos, foi a Jerusalém e, seguindo a escola dos fariseus, saiu eminente, sob a direção e magistério do famoso Gamaliel, e sempre foi ardente guardião do judaísmo, até a hora de sua maravilhosa e extraordinária conversão. Ele passou de cidade em cidade e de província em província pelas principais regiões do Oriente, fundando igrejas, ordenando bispos e ministros, pregando o Evangelho ou a Boa Nova em todos os lugares com imenso cansaço, mas também com frutos imensos e com a difusão mais rápida e admirável da religião cristã, como se refere especificamente nos Atos dos Apóstolos, desde sua conversão até sua transferência para Roma, onde foi conduzido pelo apelo que fez a César. Durante os 2 anos que esteve preso naquela cidade, teve liberdade para pregar e instruir na fé a quem o atendia. Paulo foi finalmente libertado da acusação contra ele, e empreendeu novas viagens para também iluminar as nações do Ocidente, que foram sepultadas nas trevas da idolatria. Uma das principais que ilustrou nesta época, segundo o que já havia prometido, foi a nossa Espanha, que, com a visita de tão grande apóstolo, fez muito progresso na doutrina evangélica que havia recebido pouco antes. Dessas províncias voltou, para as do Oriente, depois de ter pregado o Evangelho em Candia, deixou seu discípulo Tito naquela ilha e partiu para a Palestina e depois para Colosa e Éfeso.
Ele visitou as igrejas da Macedônia, especialmente as de Filipos e também as de Troades e Mileto, as de Antioquia da Pesídia e as de Icônio e Listro. Paulo, nas suas longas peregrinações, não se contentando em instruir as pessoas do seu tempo, estendeu o seu zelo aos ausentes e a todos os séculos vindouros, deixando explicada aos fiéis a doutrina evangélica e os mistérios de Cristo em cerca de 14 cartas, veneradas sempre em toda a Igreja, ditada pelo Espírito Santo para a edificação comum. Muitos outros escritos foram publicados nos primeiros séculos, e foram atribuídos a São Paulo, mas a Igreja só considerou aqueles de suas 14 cartas como legítimos e canônicos aos Tessalônicos, Gálatas, Coríntios, Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses, Hebreus e Filemon, Tito e Timóteo, seus discípulos. Ao ler estes documentos, os fiéis encontrarão aquela doutrina que anima a fé, desperta a caridade e suscita nos corações dóceis um amor terno e forte pelo Senhor. Todos os padres da Igreja gostavam muito dos escritos do grande apóstolo dos gentios, em particular de São João Crisóstomo, em quem se pode ver o que está omitido aqui. Do que está transcrito, inspirado, como se sabe, pela ortodoxia cristianismo, adivinha-se que o que o apóstolo dos gentios ensinou, acima do já desacreditado e rude paganismo vulgar e do nascente e ainda mal fixado cristianismo, era simplesmente a tradicional doutrina secreta, ou sabedoria primitiva comunicada nos mistérios iniciáticos com carcana interminável cadeia de instituições que vem desde os tempos do esplendor da Atlântida até os dias atuais, instituições contra as quais a inveja e a calúnia do perverso profano nada podem realmente fazer, aquelas da revelação ou duplo véu estendido sobre aqueles primitivos e eternos ensinamentos únicos que podem um dia trazer a Idade de Ouro de volta ao mundo. Isso explica os eventos de sua vida e todas as suas afirmações estranhas, tantas vezes mal compreendidas. Na verdade, o espírito de Paulo se inflamou em Atenas quando viu a cidade entregue à idolatria. Alguns filósofos epicúreos e estoicos disputaram com ele e disseram a si mesmos: o que este charlatão quer nos dizer? Paulo, de pé no meio do Areópago, disse então: homens atenienses, em todas as coisas os vejo supersticiosos, mas, passando por seus simulacros religiosos, vi um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido e sem nome. Este, então, que você adora é o que eu proclamo a você. O Deus que fez o mundo e quantas coisas há nele, e que, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos à mão do homem, pois nele vivemos, somos e nos movemos, como muitos de seus poetas disseram. Ouvindo isso, alguns se divertiram e outros simplesmente disseram: ouviremos você outro dia sobre isso. Atos 17, 16 a 34. Mas Dionísio, o Areopagita, acreditou e foi justificado. Paulo, portanto, pregava a doutrina tradicional dos mistérios iniciáticos gregos e pré-gregos a respeito do Deus desconhecido e sua lei eterna. Lei não escrita à tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na carne do coração. Por isso acrescentou, segundo Coríntios, terceiro, falamos com esperança e confiança, e não como Moisés, que lhe cobriu o rosto com um véu. Ainda hoje, quando os israelitas, o povo comum, leem Moisés, o véu ainda está colocado no coração deles, um véu que será removido quando eles se voltarem para o Senhor, porque o Senhor é Espírito e onde o Espírito habita, há liberdade. Assim, registramos a glória do Senhor, de clareza em clareza, somos transformados na própria imagem do Espírito do Senhor. Toda a tarefa, pois, do grande apóstolo dos povos era retirar este grande véu religioso diríamos ensinar Deus em espírito e verdade, isto é, a partir dos mistérios mais elevados do reino dos céus.
É por isso que o apóstolo se expressa, igualmente, como o mais perfeito cabalista e ocultista oriental, falando concreta e exaustivamente das sílfides, elementais, pássaros ou potestades do ar, inimigos naturais do candidato ou aspirante à iniciação e que tentam subjugá-lo, depois este conseguiu superar as misérias humanas que escravizam o mundo e a carne. Veja, se não, na primeira epístola aos de Éfeso, c. 5:12, frases como essas, que nunca foram bem interpretadas pelos comentaristas, mas cujo escopo o leitor apreciará plenamente quem já fez responsável pelo que dissemos no capítulo 2 sobre os pássaros simbólicos, de Aristófanes, porque nós os iniciados, os perfeitos, diz ele, não temos mais que lutar contra a carne e o sangue, isto é, contra as paixões vulgares, mas contra os arcontes, os governantes das trevas deste mundo, contra os espíritos malignos no ar. Essas ideias se repetem, mais ou menos em várias passagens, como nos versos 11 e 15 da Epístola aos Colossenses, e na Epístola aos Hebreus, 5:8, na qual se diz: Deus não submeteu aos anjos o mundo vindouro de que tem falado, e é por isso que alguém deu testemunho dizendo: o que é o homem, Senhor? Para que se lembre dele assim, e que o tenha tornado um pouco menor do que os anjos, vocês o coroaram de honra e glória e o constituíram sobre as obras de suas mãos, colocando todas as coisas debaixo de seus pés. Para esclarecer ainda mais este último, ele acrescenta logo depois: Cristo, o Deus interior, participou das nossas coisas para destruir com sua morte aquele que tinha o império da morte, Ibidem. 14:15, isto é, o príncipe dos poderes do ar, o chefe dos pássaros ou elementais da coisa repetida do poema grego, por outra parte, o que revela como o apóstolo participava da doutrina gnóstica relativa às emanações e que também sabia muito bem que este arconte, que tem tantos pontos de contato com o Alfita e o Dabaut e o hebraico Jeová, não passava de uma espécie de adversário dos lagos platônico e o logos de João Evangelista, dentro dessa consideração dualística do bem e do mal que todos os povos ocidentais herdaram do parcismo dos últimos tempos, quando esta grande religião do fogo, ou melhor, da pureza, já havia perdido seus antigos esplendores entesourados nas Nazcas ou livros bascos, livros atlantes e outros que são atribuídos ao simbólico Zoroastro. Nota de rodapé. Siga a caridade, amor, disse ele, e seja ambicioso dos dons espirituais, especialmente o da profecia, porque quem fala apenas uma língua, a língua do Espírito, não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o ouve, e em espírito ele fala mistérios, mas aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14:1-4, fim da nota de rodapé. Vocês, ele também diz no capítulo 2 da Epístola aos de Éfeso, continuando o tema dos poderes negros, estavam mortos por causa de seus pecados, nos quais vocês uma vez andaram de acordo com os hábitos deste mundo e com a tirania do príncipe dos poderes do ar, que é o espírito que agora reina sobre os filhos da infidelidade. Mas Deus nos ressuscitou com Cristo, sem o qual você estaria naquele tempo revogando os preceitos da lei para formar os dois, um novo homem, etc. É bem entendido por isso que Paulo expande muito sobre o dualismo cruel que a vida humana acarreta na Terra. Não sei me compreender, ensina ele, porque não faço o bem que almejo, mas o mal que odeio, mas no mero fato de fazer o que não quero, aprovo a bondade da lei, reconhecendo que não sou eu quem trabalha isso, mas o próprio pecado que atua em mim. Por um lado, sei que o bem não habita na minha carne, pois, mesmo sabendo que o amor do bem está em mim, não sei como fazê-lo.
Eu me deleito na lei divina, de acordo com meu homem interior, meu ego ou meu eu, como diriam os imanentistas, mas em meus membros vejo outra lei que contradiz a lei da minha vontade e me escraviza a lei do pecado, quem está em meus membros. Quem então, miserável, me livrará do corpo desta morte, da morte que é este corpo? Pois embora com o Espírito eu sirva à lei de Deus, com a carne eu sirvo apenas ao do pecado. Romanos 7, 15 a 25. Em suma, isso nada mais é do que o conhecimento perfeito dos planos de consciência de que nos fala a literatura teosófica. Em outras epístolas ele acrescenta com o mesmo espírito: a lei não é pecado, mas eu não conhecia o pecado até que conhecesse a lei, porque não saberia que a luxúria é tal luxúria, se eu ignorasse a lei que me diz, não cobiçarás. Sem a lei, o pecado não existe, e quando, depois de eu ter vivido sem lei, o preceito da lei veio a mim, ele reviveu o pecado. Assim, eu estava morto ao nascer, e o mandamento que parecia dado à vida, foi dado para ser a morte, porque desde que nasci, sou carnal e as leis espirituais. Romanos 7, 7 a 14. Mas o apóstolo dos gentios, sabendo, como mestre arquiteto isto é, 1 Coríntios, capítulo 2, daquela geometria relativa transcendente à nossa prisão na prisão da nossa carne, e a nossa libertação mais tarde com a morte, diz ele, aludindo ao nosso Cristo interior, que jaz crucificado nas profundezas da nossa consciência, comparado com a glória que se manifestará em nós depois da morte. Nada serão nossos trabalhos atuais. A criatura é submetida à sua servidão à força e não gradativamente, mas ela, no final, será libertada da corrupção de sua servidão, à gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8, 18 a 21. Nota de rodapé. Esses planos de consciência respondem perfeitamente aos mundos sobre os quais Plutarco nos falou no capítulo anterior. São 7, segundo o artifício classificador dos orientais, a saber, Atma, a respiração ou respiração divina que constitui a essência mais íntima e hipostática de nosso ser, o Cristo interior do iniciado de Tarso, Bud, que é nossa alma espiritual, o grego nous, o hebraico ruach, mana superior, inteligência ou mente espiritual, e abstrato ou intuitivo indissoluvelmente unido ao manas interno, que é a mente kama manas concreta, ou discursiva, a mente já animal ou apaixonada, o corpo astral ou linga sárira, stula sárira, ou seja, o desprezível corpo físico, todos ligados e sintetizados pelo prana, ou seja, pela vida universal que anima o cosmos. De fato, como o mestre diz em Isis sem véu, nos escritos de Paulo, a entidade humana parece dividida em 3 elementos: a carne, b, existência psíquica ou alma e c, a entidade patrocinadora e interna ao mesmo tempo, ou espírito. A expressão do apóstolo dos gentios a respeito da anástase, ou a continuação da vida dos que morreram, não pode ser mais conclusiva. Com efeito, ele afirma que existe um corpo psíquico baseado no corruptível e um corpo espiritual que se baseia na substância incorruptível. E por isso ele diz que o primeiro é terreno e o segundo é celestial. O próprio Tiago, Epístola 3, 15, texto grego, identifica a alma dizendo que sua sabedoria não desce do alto, mas é terrestre, demoníaca e psíquica. Platão, por sua vez, ao falar da alma psique, observa que, quando ela se alinha com a nous, Paulo a chama de espírito e Jesus faz do coração o que Paulo diz da carne. Fim da nota de rodapé.
E então, aludindo à maêtica ou arte de Platão de nascer para a vida futura, e da qual falaremos em breve, ele acrescenta: o grande desejo da criatura é aquela liberdade do amanhã glorioso, porque a criatura está sujeita à vaidade das coisas deste mundo, não do seu grau ou gosto, mas por aquele que o sujeitou na esperança de um dia libertá-lo da escravidão da corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Pois sabemos que todas as criaturas gemem e estão em trabalho de parto à espera, como nós, da redenção ou libertação do nosso corpo, libertação que o mesmo Espírito pede em nós com gemidos e saudades inexplicáveis. Assim aos que amaram a Deus e são chamados santos, aqueles que ele predestinou, e aos quais ele predestinou, ele chamou, e a quem chamou justificados, e aos que justificou, glorificou. Romanos 7, 19 e 30. Assim como Jesus Cristo ressuscitou da morte para a vida, nós também ressuscitaremos. Nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que junto com Cristo ressuscitemos e vivamos. Portanto, não ofereça seu corpo mortal ao pecado, mas a Cristo ressuscitado dos mortos. Porque as penas do pecado são a morte, mas a justiça é a vida duradoura em Cristo nosso Senhor. Romanos 6. Enquanto estávamos na carne, a lei do pecado atuou em nossos membros para trazer frutos para a morte, mas agora já estamos emancipados da lei da morte, na qual estávamos aprisionados, porque em vez de servir à velhice da letra, já servimos ao Espírito em novidade, ou como diz o texto grego, já estamos livres da lei do pecado, havendo morrido para aquele em que estávamos aprisionados. Ibidem 7. 5 e 6. Em seguida, ele volta às alturas iniciáticas, acrescentando com a linguagem oculta típica e iniciado nos mistérios: minha pregação não consistia em palavras de conhecimento humano, mas em demonstração de espírito e virtude. Isto, porém, entre os perfeitos falamos sabedoria, mas não sabedoria desta era, nem segundo os príncipes desta era, que hão de ser destruídos, mas a sabedoria de Deus no mistério que é teosofia, a sabedoria que está oculta, e que, para nossa glória, foi arranjada por Deus desde antes dos séculos, sabedoria que, como secreta, não conhecia nenhum dos príncipes deste século, sabedoria, em suma, da qual está escrito: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem o coração do homem soube o que Deus preparou para aqueles que o amam e que nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito pode sondar tudo, até as profundezas de Deus, porque nós na iniciação, é claro, recebemos o Espírito que é de Deus, não o Espírito deste mundo. Mas o homem animal não pode perceber as coisas que são do Espírito de Deus, mas elas são tolas para eles, e eles não podem entendê-las porque elas são julgados pelos olhos da carne e não pelos do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2. Tudo o que precede é uma linguagem puramente iniciática, por isso o professor A. Wilder, o editor de Eleusis Mysteries, de Taylor, pôde notar como HPB nos ensina a analogia entre Jesus e Paulo, ao classificar sua doutrina como esotérica, ou seja, a linguagem das parábolas para a multidão, dos mistérios do reino dos céus para seus discípulos. Nota de rodapé. Esta é a chave da verdadeira predestinação, sobre a qual tanto se errou os adeptos da letra que mata, os pseudo-religiosos e os positivistas. Fim da nota de rodapé. Nos mistérios de Eleusis e outros, diz o mestre, os participantes sempre foram divididos em duas classes, neófitos e perfeitos. Os primeiros às vezes eram admitidos à iniciação preliminar, à representação dramática de seres ou a alma descendo ao Hades, vida material,
como uma queda, mas apenas os perfeitos eram autorizados a aprender e desfrutar os mistérios do divino Elísio, a mansão celestial dos bem-aventurados, sendo inquestionável que este Elísio era a mesma coisa que o reino dos céus. Contradizer isso é simplesmente fechar os olhos para a verdade. As próprias frases de Paulo em sua segunda epístola aos Coríntios, 12, 3 e 4, surpreenderam vários homens da ciência bem versados nas descrições dos ritos místicos de iniciação, dadas por alguns clássicos. Eles, com efeito, aludem à epopeia iniciatória final, Mistérios de Eleusis, de Taylor, dizendo: eu conheço um certo homem, seja no corpo ou fora do corpo eu não conheço, porque só Deus sabe, que foi arrebatado ao paraíso, e ouviu coisas inefáveis, arreta topes, que não é lícito ao homem repetir. Tais palavras foram consideradas pelos comentaristas como uma alusão às visões beatíficas de um vidente iniciado, mas a fraseologia é inequívoca, porque essas coisas não é permitido repetir. Elas são indicadas com as mesmas palavras, e a razão para isso não é outra senão a dada tantas vezes por Platão, Próclo, Jâmblico, Heródoto e outros clássicos. Nós falamos sabedoria apenas entre aqueles que são perfeitos. Paulo diz, isto é, falamos das doutrinas esotéricas finais e mais profundas dos mistérios ou da sabedoria, apenas entre os que são iniciados. Assim, no que diz respeito ao homem que foi arrebatado ao paraíso e que evidentemente era o próprio Paulo, como afirma Cirilo de Jerusalém, a palavra cristã paraíso substituiu o pagão Elísio. Para completar a prova, podemos lembrar as palavras de Platão, que nos ensinam que, antes que um iniciado pudesse ver os deuses em sua luz mais pura, ele deveria se libertar de seu corpo, ou seja, separar dele sua alma astral. Foedros, 64. Apuleio, Golden Donkey, 11, descreve de forma semelhante sua iniciação nos mistérios dizendo, aproximei-me dos confins da morte, e tendo pisado nos umbrais de Prosérpina, voltei, carregado através de todos os elementos. Assim, vi no meio da noite, o sol brilhar com uma luz esplendorosa, com todos os deuses infernais e celestiais, e aproximando-me deles, eu os adorava. Jesus, portanto, como Pitágoras e outros hierofantes reformadores, dividiu seus ensinamentos em esotéricos e esotéricos, dividindo seus discípulos em irmãos e neófitos perfeitos, embora sua vida tenha sido muito curta para permitir-lhe estabelecer uma escola regular própria, nem para iniciar qualquer outro apóstolo, exceto João, talvez. Isis sem véu, volume 2, capítulo 3. Seguindo então São Paulo com a sua tarefa de matar a morte, com a certeza de uma posterior ressurreição, diz-nos, sabemos que quando a nossa casa terrestre for destruída, teremos Deus, um edifício, não feito por mão humana, e que durará para sempre no céu. É por isso que gememos aqui querendo ser vestidos no céu daquela sala, e enquanto estamos neste tabernáculo, gememos porque não queremos ser despojados disso, mas vestidos. Mas Deus nos deu a garantia do Espírito. Nota de rodapé. Alguém disse que a frase dos filhos do reino de Deus expressa com muita alegria a necessidade que a alma sente de um suplemento do destino, de uma compensação da vida atual. Aqueles que não concordam é conceber o homem como um composto de alma e corpo, e que encontram o dogma deísta da imortalidade da alma em contradição com a fisiologia, desejam esperar um reparo final que, de forma desconhecida, ele irá satisfazer as necessidades do coração humano. Quem sabe se o último termo do progresso em milhões de séculos trará consigo a consciência absoluta do universo e, nesta consciência, o despertar de tudo o que viveu desde os tempos mais remotos?
Fim da nota de rodapé. E por isso vivemos sempre com confiança, sabendo que embora estejamos neste corpo, vivemos ausentes do Senhor, caminhando pela fé e não por visão direta. Temos, no entanto, confiança e preferimos estar ausentes, ainda em vida deste corpo, e estar presentes para o Senhor. É por isso que procuramos, ora ausentes, ora presentes, ser-lhe agradáveis, porque é necessário que todos nos manifestemos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que o ser deste corpo fez. Epístola segundo aos Coríntios, capítulo 5 a 10. Certas passagens de São Paulo são gêmeas de outras no Bhagavad Gita, como não poderia deixar de acontecer no caso dos ensinamentos iniciáticos. Assim, reflete em várias línguas toda a amargura com que Arjuna, vendo as hostes de seus irmãos e amigos formadas à sua frente, disse exasperado a Krishna: Govinda, eu não quero lutar. De fato, essa mesma amargura destila dos versos 3 do capítulo 9 da Epístola aos Romanos, quando diz: Não minto, digo a verdade em Cristo, segundo o testemunho da minha consciência no Espírito Santo, que me assalta com grande tristeza e que sofro contínua dor no meu coração, porque pelo amor dos meus irmãos, que eles são meus parentes segundo a carne, eu mesmo gostaria de ser anatematizado por Cristo. E aquele augusto holocausto ao Deus interior ou Cristo que habita em cada um de nós, e que é a característica do eficaz sacramento eucarístico, aparece também muito claramente em passagens como aquela que diz: pela misericórdia de Deus, aconselho-vos, irmãos, que ofereçais os vossos corpos a Deus, o vosso Deus interior, numa hóstia viva, santa e agradável, de acordo com o culto racional que lhe deve. Isto é, não se conformando com esta idade, mas reformando-te no espírito. Saber com temperança, na medida de sua fé, isto é, sem permitir que o conhecimento ultrapasse o sentimento. Amem uns aos outros como irmãos, sejam alegres na esperança, longanimidade na tribulação e perseverando em suas orações ou nobres desejos, alegrem-se com aqueles que se alegram, e chora com os que choram, sentindo o mesmo entre vós, como membros que sois uns aos outros, não culpando as coisas altas, mas antes acomodando-vos aos mais humildes e não retribuindo mal com mal, nem deixando que vença o mal, mas vencendo o mal com o bem. Romanos 12. Tal consórcio místico da alma humana com o Espírito Divino que a cobre, faz Paulo irromper nesta catarata fecunda de frases, que parecem ter saído dos Upanishads Brahmanes: um pão, um só corpo, somos todos nós que participamos do mesmo pão eucarístico. 1 Coríntios 10:17. Ninguém será justificado pelas obras da lei, porque a própria lei não é senão o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Os dons, de acordo com a lei, são como um reflexo e sombra das coisas celestiais. Foi dito ao próprio Moisés: fazei todas as coisas segundo o modelo que vos foi mostrado no Monte Santo. Hebreus 8:5. Vejo-me reduzido a duas partes. Por um lado, sinto vontade de ser solto da carne, mas por outro é necessário que eu permaneça ainda na carne para servi-lo aqui. Filipenses 1:23 e 24. Nossos pais também estavam todos debaixo da nuvem, ou seja, vida terrestre. Todos passaram pelo mar sem problemas, isto é, todos foram glorificados. 1 Coríntios 10:44. Nós, nesta vida, somos entregues à morte a cada passo por Jesus o Cristo interno, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossa carne mortal, mas estando certo de que Jesus ressuscitou, Jesus também nos ressuscitará. 2 Coríntios 4:11 a 14. Nota de rodapé. De pão, tudo isso é idêntico a todas as conspirações dos clássicos greco-latinos.
Fim da nota de rodapé. Ninguém oprime nem engana a seu irmão, porque Cristo não nos chama para a impureza, mas para a justificação, e assim quem despreza a seu irmão não despreza a um homem, mas a Deus, que colocou o seu Espírito Santo nele, como em nós. O Senhor disse que nas trevas é onde brilha a luz. Assim, Ele mesmo brilhou e brilhará em nossos corações para nossa própria iluminação. Também temos este tesouro em frágeis vasos de barro, nosso corpo, para a glória da virtude de Deus, segundo Coríntios 4, 6 e 7. Quando eu era criança, isto é, profano nos mistérios do reino dos céus, pensava e sentia como criança e como criança falava, mas quando me tornei homem, dei em minhas mãos coisas infantis. E digo a vocês, agora vemos essas coisas como em um espelho naquela escuridão projetiva das últimas dimensões, mas depois teremos que vê-los face a face. Agora sabemos apenas em parte, mas então saberemos, passagens múltiplas em todas as epístolas em Hebreus 11. Você já sabe bem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, porque quando o ímpio acreditar que está em paz e segurança, a morte o dominará repentinamente como as dores de uma mulher grávida, e então ele não escapará mais. Vós, pois, irmãos, não continuais nas trevas, para que tal dia não vos surpreenda como um ladrão, pois não sois em vão filhos do dia e da luz. Tessalonicenses 5:1-5. Ao que trabalha, o salário não é contado pela graça, mas pela justiça, mas ao que não trabalha e crê naquele que justifica o ímpio, também será imputada a justiça à sua própria fé. A promessa de Deus a Abraão não era por mera lei, mas pela justiça salvadora da própria fé. Romanos 4, 4-13. Justificados pela fé, fides, confiança, crença, tenhamos paz com Deus por Cristo nosso Senhor. Ibidem 5:1. Alegramo-nos na esperança da glória dos filhos de Deus. Ibidem 5:2. Pela fé Enoque foi transferido para não ver a morte, e não foi encontrado porque Deus o transferiu. Hebreus 11, 5. Pela fé Abraão habitou como numa terra estrangeira na terra prometida, porque ele esperou o inabalável para viver um dia na cidade santa, cujo arquiteto fundador é Deus. Hebreus 11, 9 e 10. Pela fé os séculos foram formados pelo Verbo ou Verbo de Deus, de modo que o que se tornou visível ou invisível. Hebreus 11, 3. A lei não foi estabelecida para os justos, mas para os injustos. Timóteo 1:9. A condenação dos que praticam o mal para que venha o bem. Romanos 3:8. Suas mandíbulas são como uma tumba aberta. Eles nunca conheceram o caminho da paz. Ibidem 3, 13-17. Nota de rodapé. Isso nos lembra aquela frase iniciática de O Conde Olinos: ele era uma criança e o mar passou. Essas frases são uma transcrição dos ensinamentos dados a Jesus por seu mestre Léo, e refletidos na parábola do bom pastor. Ver Doutrina Secreta, volume 3, capítulos 7 e 8. Veja o capítulo Parsifal em nosso Wagner, Mythologist, Occultist. Isso será objeto de atenção especial posteriormente. Fim da nota de rodapé. Homem. Quando você julga outro, você se condena fazendo as mesmas coisas que você condenou em seu irmão. Romanos 11, 1. Não se vingue, porque está escrito que o Senhor a lei ou o karma é quem só se vinga, pois também está escrito: eu pagarei e cobrarei. Romanos 12, 19. O Senhor diz, dando minhas leis na mente dos homens, eu também as escreverei em seus corações, e assim todos me conhecerão, do maior ao menor. Hebreus 8, 10.
O Senhor também diz: esta é a minha aliança com os homens, escreverei minhas leis em suas mentes e em seus corações, e jamais me lembrarei de sua antiga maldade. Hebreus 10, 16. O primeiro tabernáculo, o tabernáculo de Moisés, era um santuário temporário, mas no segundo santuário no da nossa consciência, uma vez por ano o Mestre é visto. Hebreus 9, 1 e 7. Purificai-vos do fermento velho, para que sejais fermento novo para fazer pães ázimos de sinceridade e verdade. 1 Coríntios 5, 7. O Senhor castiga a quem ama e açoita a todos os que recebe por filho. Hebreus 12, 6. Não extingais o esplendor do Espírito, nem desprezes as profecias. Cuidado com toda aparência do mal, examine tudo e abrace o que você acha que é bom. Tessalonicenses 5, 17 a 21. Devemos buscar a paz que ultrapassa todo o entendimento. Filipenses 4, 7. Cada um de nós está entregue à morte a cada dia, como ovelhas para o matadouro, mas de todas essas misérias triunfaremos por aquele que nos amou. Romanos 8, 36. Toda alma está sujeita aos poderes superiores. Vocês querem, porém, nada a temer deles. Bem, façam apenas o que é bom e o que é justo. Ibidem 13, 1 a 3. Não quero, irmãos, que ignoreis mais este mistério, que a cegueira caiu parcialmente sobre Israel e que ela continuará até que a plenitude dos tempos retorne. Romanos 11, 25. A mim, que sou o menor dos adeptos, me foi dada a graça de pregar ao povo as riquezas pesquisáveis de Cristo. Efésios 3, 8. Vós que dormes, acordai e ressuscitai dos mortos para que ele brilhe sobre vós. Ibidem 5, 14. Cristo está em nós como um filho na sua casa, casa que nós somos enquanto permanecermos firmes até o fim na confiança e na esperança. Hebreus 3, 6. Vós sois o templo do Deus vivo, porque ele disse: eu habitarei e andarei convosco, e sereis o meu povo. 2 Coríntios 6, 16. Cristo, despojando os principados e os poderes, tirou-vos de lá a luz, triunfando sobre eles em si mesmo. Colossenses 2, 15. Nota de rodapé. Esta é toda a chave da vida do homem na terra, na qual ele é o judeu errante ou o peregrino eterno, o vagabundo ou o cometa, conforme dissemos no capítulo 111 deste livro. Daí nossa luta constante com os poderes do ar, ou elementais, proprietários naturais deste planeta. Hoje é o teor das repetidas alusões que São Paulo faz. Fim da nota de rodapé. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, pois consegue operar a divisão da alma e do espírito. Hebreus 4, 12. Ande sempre no espírito e assim você será emancipado dos desejos da carne, porque a carne, por sua vez, cobiça o espírito, ambos sendo contrários um ao outro. Quando você conseguir, então, andará guiado pelo Espírito, você não estará mais abaixo do Estado de Direito. Gálatas 5, 16 a 18, desvia o velho que está em ti. Renovai-vos no espírito do vosso próprio entendimento e revesti-vos do novo homem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, em quem já estáis selados para ser libertado no dia da redenção. Efésios 4, 23 e 30. Por exemplo, quantas frases são transcritas são todas do mais puro sabor iniciático, como convém a um herdeiro direto das doutrinas cabalísticas dos essênios, as quais haviam amalgamadas as antigas doutrinas pitagóricas, seguida na Ásia Menor tanto ou mais do que na própria Grécia daquela época. O encontro de Paulo com seu mestre no caminho de Damasco, com o novo fermento cristão, completou o desenvolvimento iniciático do grande filósofo de Tarso da Cilícia.
Isso foi muito melhor para o mundo porque, como diz Gibbon em sua História do Declínio do Império Romano, naquela época todas as religiões haviam se tornado igualmente verdadeiras para as pessoas comuns, igualmente falsas para o filósofo, igualmente úteis para o governante. Sim, a razão não estava madura o suficiente para governar a si mesma, e eu sentia a necessidade de um jugo espiritual. A multiplicidade de religiões concentradas em Roma favorecia a predisposição a uma crença que acalmasse a confusão. Os 1001 povos submetidos ao cetro dos Césares ansiavam pelo retorno à crença no Deus desconhecido, tão galantemente lembrado por São Paulo aos de Atenas. Paulo, então, como diria um clássico grego, nos salvou da velha apostasia, conduzindo-nos paternalmente às alturas da anástase, que também merece uma explicação, visto que apostasia é a morte e anástase é a nova vida, o assassino da vida, a própria morte. A condição natural ou ordinária da raça humana, diz a mestra HPB, foi chamada no grego de apostasia, e na nova condição anástasis, com Adão veio o primeiro, isto é, a morte, e com Cristo veio o segundo, essa é a ressurreição, ensinando este o nobre caminho que conduz à vida eterna, da mesma forma que Buda indicou o mesmo caminho para o Nirvana. Para alcançar tal fim, há apenas um meio, de acordo com o ensinamento de ambos: pobreza, castidade, contemplação, que é oração interna, e desprezo por todas as pompas, vaidades e alegrias ilusórias deste mundo. Entre neste caminho e acabe com a dor, eu prego-lhe o caminho que encontrei para destruir os dardos da dor, diz o Dharmapada. Vocês, por si mesmos, devem fazer o esforço, uma vez que os Budas são apenas pregadores. Os Manus, pensadores, que entram no caminho são libertados de Maya. A grande mentira ou ilusão, entre pela porta estreita, Jesus diz por sua vez, porque larga é a porta e largo o caminho que conduz à destruição, segue-me então, e depois acrescenta: quem ouve estes provérbios e não os pratica é como um homem sem julgamento. Mateus 7:8. Eu, sozinho, não posso fazer nada. João 5:30. Os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a palavra. Mateus 13:22, diz o cristão, é somente rejeitando toda a ilusão que o budista, por sua vez, afirma ser capaz de entrar no caminho que o levará para fora das ondas agitadas e turbulentas do oceano da vida, para chegar à tranquila cidade da paz, que é a verdadeira bem-aventurança e o augusto repouso do Nirvana. Nota de rodapé. Eis como os Atos dos Apóstolos, 9:9, descrevem um momento tão sublime. Saulo, então, soprando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de levar prisioneiros para Jerusalém tantos homens e mulheres que professam o Evangelho. E enquanto ele caminhava pela estrada, aconteceu que, estando ele perto de Damasco, um grande clarão de luz o rodeou repentinamente. E caindo no chão, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. É difícil chutar contra o espinho. Saulo, tremendo e aterrorizado, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor respondeu-lhe: Levanta-te, vai à cidade, e lá te dirão o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram surpresos, ao ouvirem bem aquela voz, mas não vendo nenhum deles. E Saulo se levantou do chão, e, olhos abertos, sem enxergar nada, eles, levando-o pela mão, conduziu-o a Damasco, onde passou 3 dias sem ver ninguém e sem comer nem beber. Fim da nota de rodapé.
Leve Pablo, HPB diz em outro lugar, leia o pouco que restou do original dele nos escritos atribuídos àquele homem corajoso, honesto e sincero, e veja se alguém consegue encontrar neles uma palavra que mostre o que Pablo queria dar a entender com a palavra Cristo, há algo mais do que o ideal abstrato da divindade pessoal existente no homem. Para Paulo, com efeito, Cristo não é uma pessoa, mas uma ideia encarnada. Se algum homem existe em Cristo, ele é uma nova criação, ele renasceu, como acontece depois da iniciação, porque o Senhor é Espírito, o Espírito do homem. Paulo, portanto, foi o único apóstolo que conseguiu entender as ideias secretas contidas nos ensinamentos de Jesus, embora ele nunca tenha estado nele. Mas Paulo foi iniciado e determinado a inaugurar uma ampla reforma que abrangeria toda a humanidade. Ele sinceramente colocou suas próprias doutrinas muito acima da sabedoria dos tempos, acima dos antigos mistérios e da final revelação epóptica. É por isso que Paulo é, acrescentamos, o apóstolo por excelência. O único. Fim do capítulo.